Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do grupo de teatro Luau Cultura, mas hoje eu vou falar sobre quadrinhos. E o quadrinho de hoje é o primeiro encontro do Super-Homem com o Homem-Aranha. Este encontro aqui foi publicado no Brasil pela primeira vez em 1977 pela editora Ebal, num formato grandão, sabe? Depois ele foi republicado pela editora Abril em 86 e depois em 93, que é essa edição aqui. Em 93, a editora Abril ela lançou 4 revistas para completar uma coleção de Marvel vs DC. A primeira foi essa edição. A segunda foi essa aqui, X-Men e Novos Titãs, que a Abril já tinha publicado no Grandes Heróis Marvel número 9. Depois foi essa, que a Abril publicou pela primeira vez, só que a Ebal já tinha publicado, num formato grande também. E depois, o segundo encontro do Super-Homem com Homem-Aranha, que é uma republicação da Abril nessa coleção, porque ela já tinha publicado uma vez antes, mas quem publicou primeiro essa revista foi a RGE. Tá? O que eu acho mais interessante nessa história aqui é que quando o Peter Parker se encontra com a Lois Lane, ele chama ela de Miriam Lane. Quando eu li isso aqui pela primeira vez em 86, eu tinha 11 anos. Embora eu não gostasse muito do Super-Homem, a gente conhece todo o universo, né? Conhece, vê de Krypton, fica frágil com a Kryptonita, o par romântico dele é a Lois Lane. Quando eu li Miriam Lane, eu lembro que na época eu fiquei meio confuso, só que eu já logo saquei. Falei assim, trata de um universo alternativo, por isso que os dois se encontraram, então, um modo que eles explicarem isso, algumas personagens são diferentes, então o nome dela é Miriam, nesse universo. Então eu achei que estava ok essa minha interpretação, mas depois, bem depois, que eu fiquei sabendo que quando a personagem veio para o Brasil, a Lois Lane, foi logo no mesmo ano que foi lançado nos Estados Unidos. O Super-Homem foi criado em 38, em junho de 38, e já aqui no Brasil foi publicado no mesmo ano, só que em dezembro. Quem publicou foi o jornal A Gazeta, dentro do suplemento dominical, que era voltado, era infanto-juvenil, chamado A Gazetinha. Então, dentro da Gazetinha foi publicada a história do Super-Homem. E para evitar o estranhamento de um nome meio incomum no gênero feminino, que é o Lois, porque na época, em 38, a gente não era tão globalizado, né? Então, o pessoal realmente traduzia os nomes que eram estranhos para a leitura ficar mais fácil, mais fluida, né? E colocaram Miriam. Eu fiquei pensando, poxa, poderiam ter colocado Luísa, porque Luísa ficaria mais próximo de Lois, né? Mas foi adotado o nome Miriam Lane para essa personagem e seguiu. Quando a Ebal comprou os direitos da publicação do personagem, ela continuou com o mesmo nome que já era conhecido, né, nas edições que vieram antes. E aí continuou. Então, portanto, eu consegui entender, em 77, essa revista aqui ter a Miriam Lane como protagonista. Mas em 86, quando a Abril republica, que ela já vinha com esse personagem, o Super-Homem, há um tempo, já tinha a Lois como um nome correto, foi um erro realmente, porque eu acredito que a Abril pegou os arquivos já de publicação, não revisou e publicou. Então, provavelmente isso aqui é a tradução que a Ebal fez, né? Tanto que nesse segundo encontro aqui, quando o Peter Parker se encontra com a Lois Lane, ele fala: "Oi Lois, lembra que nós já se encontramos, tal, tal, tal?" Ele recorda esse episódio aqui, né? Mas nesse episódio aqui ele se encontrou com a Miriam, não com a Lois. Bem, vamos lá. Tirando isto, a outra coisa que eu acho bem interessante nessa história é os melhores golpes entre personagens heróicos estão nessa edição. Eu acho que supera qualquer outro golpe já feito nos quadrinhos anteriormente, porque o Homem-Aranha ele recebe uma rajada de energia de sol vermelho e ele vai se confrontar com o Super-Homem. Então o primeiro soco que ele dá no Super-Homem, eu acho que é bem épico.
E depois, quando o Super-Homem revida, também é bem interessante, né? Até ele fala, o Super-Homem pensa, se esse murro atingir o seu rosto, vai matar o Aranha. Tem que deter o golpe. Embora ele detenha o golpe, o deslocamento de ar faz com que o Homem-Aranha voe uns 3 quilômetros. Essa imagem aqui deveria ser uma página dupla, né? Não só num pedacinho. Mas, tirando então esse encontro dos dois, essa breve rixa, né? Eu acho que a história é bem sem graça. Eu acho que vale a pena você ter isso aqui na sua coleção, né? Porque realmente é bem interessante o encontro desses dois personagens. Ele é muito bem desenhado. Mas eu acho que o roteiro poderia ser um pouquinho melhor explorado. Bem, para quem não conhece, a história é a seguinte. Começa lá em Metrópolis, com o Super-Homem detendo o Lex Luthor, que ele está roubando um artefato para controlar satélites. Então o Lex Luthor está num enorme robô. Aí depois esse robô ele vai para... Eu não conheço meio a geografia de Metrópolis, ele vai para baixo da água. Não sei se é um rio, se é um mar, se é um lago. E o Super-Homem prende o Lex Luthor dentro da água. E aí, o segundo momento é o Homem-Aranha, que está lá em Nova York, e vem o Dr. Octopus também numa nave gigantesca, como fosse um robô, também, igual o Lex Luthor. E o Homem-Aranha também prende o Octopus, e também esse robô vai parar no lago lá do Central Park. E também na água o Homem-Aranha prende o Octopus. No terceiro momento da história é o Octopus e o Lex Luthor se encontrando na prisão. E com um plano bem mequetrefe, eles conseguem sair eles escapam da prisão, né? Então até pro roteiro da época, eu acho que a história está bem mal contada, assim. Eles poderiam ter aproveitado um pouquinho mais dos dois personagens, né, dos dois vilões. Mas, então no quarto momento, o Clark Kent e a Miriam Lane vão para Nova York, porque eles vão fazer uma cobertura jornalística lá. E eles se encontram então com a Mary Jane e o Peter Parker. A Mary Jane está na história porque ela é a garota propaganda do Clarim Diário. É Clarim Diário que é do Peter Parker, né? O Planeta Diário que é do Clark Kent. Então eles vão... o Jameson lá, ele contrata a Mary Jane como garota propaganda do Clarim Diário. Então tá lá o Peter Parker e a Mary Jane. E o Lex Luthor faz um robô com a aparência do Super-Homem e o robô rapta as duas meninas, a Miriam e a Mary. A Miriam Lane e a Mary Jane. E aí o que acontece? O Homem-Aranha vai tirar de sorra com o Super-Homem e aí tem esse soco, essa pancada toda. Aí eles voltam a ser amigos, entendem o que está acontecendo e vão atrás dos dois e aí termina a história com Clark Kent, Peter Parker, Mary Jane e Miriam Lane saindo em Nova York. É isso a história. Você já conhecia? Você sabia desse lance da Miriam Lane? Você acha que deveria ser republicada essa história no Brasil? Você compraria essa história se fosse republicada agora? Se curtiu, compartilha, deixe seus comentários aí. Muito obrigado. Até mais.